aos pais. Vamos para Efésios capítulo 6, versículo 4. Mais uma comparação de versões. Nova versão internacional. Pais, não irritem. Pais, não irritem. Repetindo. Pais, não irritem seus filhos. Criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Bíblia de Jerusalém. E vós, pais, não deis aos vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e na correção do Senhor. Almeida revista e corrigida. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Todo mundo gosta dessa versão, né? Porque ela diz, a gente não entende nada e continua, né? Mas vocês viram as de lá de trás como é que foi. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Almeida, revista e atualizada. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Bíblia na linguagem de hoje. Pais, não tratem seus filhos de tal maneira que eles fiquem irritados. Ao contrário, vocês devem criá-lo com disciplina e de acordo com os ensinamentos cristãos. Bíblia viva. E agora uma palavra a vocês, pais. Não vivam repreendendo e irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos piedosos. Eu não sei se deu para perceber duas coisas aqui. Primeiro, o pai e a mãe podem estar certos, mas às vezes do jeito que fazem, acabam dando a ilusão de que o filho está certo. Tudo bem. Se você é pai há muito tempo, talvez você não esteja lembrando muito de quando seu pai ou sua mãe fazia isso com você. É aquele caso, por exemplo, eu era para chegar 10 horas e cheguei 10h15. E a minha mãe era daquele tipo que falava, gente, mas falava. Olha, quando eu penso... Olha o castigo aí, vou falar da minha mãe. Aí, fala da tua mãe não, miserável. Aí nesse caso... Mas, gente, falava muito. Só de eu pensar nisso, chega a me dar angústia. E aí o que acontece? E ela ficava... Gente, passava 1 hora e ela tava lá. E ela tá lavando louça. Mas por que você? Não sei o que. Isso daí depois que eu já tava grande, né? Porque quando eu era pequeno, era isso aqui mesmo. Mas aí nisso, mas não sei o que lá, não sei o que. E aí subindo aquele ódio, rapaz, e ela tá lá. Aí ela vai e tá varrendo o quintal. Mas por que? Um dia eu vou morrer, você de falta, não dá valor. Aí tá lá no banheiro. Mas por que esses meninos? A gente faz tudo para os filhos. Meu Deus, olha, mas era um negócio de louco. Aí eu tô indo dormir e tá ela falando. Aí o que eu fazia? Cobria a cabeça ou ficava de olho fechado assim, mas sem tremer, né? Relaxado pra parecer que tô dormindo. Eu sei que tu tá acordado. E gente, era um negócio de louco. Nessa brincadeira, o que acontece? Eu tava errado, mas eu começava a ter ilusão de que eu tava certo. Eu não sei se deu pra perceber. Que às vezes, assim, e é nessa hora que o cara reage. É como, por exemplo, você chegou 10h15. Aí, de repente, até aconteceu mesmo. O pneu do ônibus furou, e aí demorou a chegar outro ônibus. Eu vim a pé. Mentira! Seu safado! Eu sei! Tu tava lá com fulano, aquilo não é um amigo, é uma âncora, vai te levar pro buraco, tu vai ser preso! Entendeu? Então o que acontece? Nessa brincadeira, às vezes o cara tá certo. E a mãe tá certa de cobrar porque foi combinado o horário. Claro, tô falando no meu caso, o negócio de chegar 10 horas da noite. Hoje isso não existe mais, né? Mas no meu tempo, né? E aí, nesse caso, em relação a isso, tem jovem que hoje reclama da vida. Não conheceu a internet de escada, o bobo. E aí, nesse caso, em relação a isso aqui, né? Eu não sei se dá pra perceber, e todo mundo confessando pecado. Aí vai, povo, desabafa, abre o coração, né? Deus tá aqui pra tratar de você. E aí, nesse caso, né? Por exemplo, eu não sei se dá pra perceber que às vezes o pai tá certo, a mãe tá certa. Até porque muitas vezes o pai não se dá muito o trabalho de fazer isso. Geralmente, mulher lá, teu filho.
teu filho, né? Ou seja, vem da cegonha, o cara não fez nada, né? Olha lá teu filho. Ou então, pai, olha só, é porque o Joaquim, ele vai vir aqui pra me levar no cinema, mas o cinema, ele é lá na Barra da Tijuca, então eu devo chegar um pouco tarde, tá? Fala com a sua mãe. Fala com a sua mãe, entendeu? Que aí ele é o policial bom e ele é a bruxa memeia. Rola uns lances desses. Quer dizer, aqui não, mas lá perto de onde eu moro, entendeu? Aí nesse caso, é importante a gente observar isso, porque a autoridade dos pais não pode ser fonte de gritarias e grosserias. Não pode. Uma coisa é o seguinte, vou pegar o meu caso. Todo mundo percebe que eu falo gritando, né? Então meu apelido no seminário era pregador do trem. Tem uma irmã, eu tô falando sério, tem uma irmã lá na nossa igreja, a irmã Hilda, que ela fala que eu sou um pastor batista canelinha de fogo, porque eu falo desse jeito. Outro dia, né, tava pregando, uma garotinha chegou pra mãe e falou assim, mamãe, por que ele tá brigando? Entendeu? Então, eu sou desse jeito. Mas quando eu vou brigar com meu filho, eu me abaixo, seguro ele com os dois braços, né, com as duas mãos, nos dois braços dele, firme. Quando ele tenta botar a cara para outro lugar, eu boto a minha cara na cara dele, boto a voz grave, deixando claro para ele que eu não gostei. E eu percebo quando ele entendeu, quando ele fica com raiva, quando ele começa a chorar e vai reclamar com a mãe em árabe, né? E aí nesse caso, aí observa bem como é que é o negócio, assim. Por quê? Porque ele não pode associar que quando eu estou chamando a atenção dele, eu estou berrando. Ele não pode associar isso. Né? Ele tem que perceber que assim, olha, o papai tá chateado, mas assim, o papai não é seu inimigo. O problema é que assim, a gente vai deixando, e quando o caldo vai entornando, os mais antigos aqui devem lembrar do ladrão na caixa, né? Os mais novos devem estar pensando num ladrão em cima da caixa, né? Mas aí é todo um trabalho de exegese, entendeu? Para explicar o negócio. E aí nisso, o pessoal mais antigo depois explica aí, ou então dá um Google e procura ladrão na caixa. E aí nesse caso, por exemplo, chega uma situação que a água começa a entornar, porque a coisa já fugiu do controle. Aí nessa hora, a mãe vai, pega o que tem na frente, taca o que tem na frente. Aí o pai, por exemplo, já dá aquela mãozada, né, boa em cima do moleque. Ou seja, quando era pra quê? Desde lá de trás. Sem raiva, sem nervosismo. Não vai não. Eu lembro muito de uma pergunta que minha mãe fazia. Eu tinha uma Monareta, aro 20. Gente, eu era apaixonado por aquela bicicleta. E aí nisso, quando eu pegava a minha bicicleta e falava assim, vou ali, mãe. Porque antes eu falava assim, mãe, posso ir? Às vezes ela dizia sim ou não. E eu percebi que quando eu falava, vou ali, eu quebrava ela, porque ela ficava meio que assim, agora, o que eu faço? Né? Só que depois ela se adaptou. E aí eu, mãe, vou ali. Onde você pensa que vai? Ô, pergunta dos infernos. Aquilo me dava uma raiva. Não, mas é porque... né? E aí nessa brincadeira, aí, lembra? Lavar o banheiro, cocô da Samanta. E aí nesse caso, em relação a isso... só pra lembrar, o nome Samanta por causa daquela bruxinha do... explicar isso vai ser mais difícil ainda, né? Os mais antigos devem lembrar de um filme em preto e branco, né? De uma bruxinha que era namorada de um oficial da Força Armada, mas é outro negócio. Preto e branco, na época da TV de válvula, tá bom? Então, nesse caso, né? E tinha a transistorizada também. Já vi que tem gente aqui que não conhecia a Rádio Vitrola Telefunken. Era linda, gente. Cerejeira brilhava assim, com óleo de peroba. Mas vamos lá. Isso porque vocês não conheceram o rádio da minha avó. Tinha uma lâmpada dentro dele até. Mas vamos lá. E aí nisso, qual é o dever dos pais? Observa bem. É dever dos pais nutrir, né? A autoridade dos pais deve ser exercida naturalmente e com brandura. É aquele negócio, não pode. Não precisa fazer... Não pode. Mas se ele me peitar, quem paga a internet? Pronto. Respondeu, né, pai? Beleza. Então é simples o negócio. Ele pode até sair, pular o muro, mas ele vai precisar voltar e vai querer acessar o Instagram. E quem paga és tu. Pronto. Você tem o poder, pai. Você tem o poder, mãe. Você não precisa se esgoelar, não. Acabou.
Ah, mas meu filho não gosta de internet, então ele é de outro planeta. Mas agora assim, se não gosta de internet, gosta de alguma coisa. E papai, mamãe, você tem o poder. Tem uma rapaziada aqui, né, que tá me olhando. Já, meu Deus, o pastor prejudicou meu esquema. Mas aí nesse caso, né, em relação a isso, né, é dever dos pais nutrir, cuidar com ternura e afeição. O problema é que, vou pegar o meu caso, né? Meu filho agora, ele cisma que assim, quando ele faz cocô, ele tira a fralda. E aí, assim, além dele tirar a fralda, ele vai passar a mão. Gente, e pior, quando ele suja a mão, ele vai limpar no sofá. Olha só, olha a sequência, o efeito dominado da parada. E aí nessa brincadeira, quando ele tira a fralda, a gente já fica todo mundo em pânico. Quando não é isso, aí ele vai na direção do pinico, né? Fica em pé, só que ele erra a mira. Aí a gente tem que ficar ligado para ajeitar o pinico pro jato e pro lugar certo. E aí nesse caso, né, vocês estão rindo? Aí nessa situação, de vez em quando ele não vai pro pinico. Ele vai pra qualquer outro canto, ele se apoia no rec e fica lá em pé, igual um cavalo. Tchá! Ou então vai pro sofá, apoia, tchá! Gente, aquilo dá uma raiva, só que não adianta chegar e descarregar um monte disso nele, porque ele não vai estar entendendo isso. Então não sei se dá pra perceber que assim, tem coisa que o teu filho pode estar errado, mas ele não tem maturidade ainda pra perceber que ele tá sendo burro, ele não consegue perceber isso. Por exemplo, a menina que engana o pai e a mãe, né, pra transar com o namoradinho. Ela tá sendo burra, mas ela não sabe. Pelo contrário, ela acha que tá sendo esperta. Tá dando pra entender? E aí, ou então, de repente, aquele camarada, né, que o pai falou, orientou, ele tá com 20 anos, mas tem uma mulher casada de 35 de olho nele. Ele tá se achando. Ele acha que é esperto, mas é burro. Então não adianta você tentar provar por A mais B, porque essa pessoa, ela não consegue enxergar algo além do treinamento que ela recebeu. Quem nunca quebrou a cara, né, não vai ter muita facilidade, né, para antever os casos. É como, por exemplo, um cara da minha idade, né, dependendo de uma oportunidade de pecado que ele tem, ele vê um filme todo na frente. Ele fala assim, não, eu vou pegar esse ônibus errado não, vai dar ruim. Já tá brabo hoje, pode ficar pior semana que vem. Quer saber? Deixa eu botar minha viola no saco. Acabou. Agora, um cara de 16, opa, beleza, sou sortudo, ó. O diabo não é tão ruim assim igual o pastor prega lá, não. O diabo é maneiro, ele libera uns lances legais pra gente. Então, eu não sei se dá pra perceber, né, que assim, é importante a gente ter aquela ideia de que os pais devem nutrir, cuidar com ternura e afeição. Eu costumo brincar com a minha esposa dizendo o seguinte, olha, foi esse aí que Deus mandou pra gente. Deus olhou pra nós dois e falou assim, vou mandar esse caboclo pra lá. Ué, e acabou, tá dando pra entender? E vamos matar no peito e vamos seguir. Entende? Não é aquele bonequinho igual na televisão que a gente vai ensinar. Não, acontece um monte de coisa. Né? É como, por exemplo, no meu caso, eu desconfio que eu tinha hiperatividade, mas eu era chamado só de bagunceiro. Mas que arteiro, que era o nome que se falava. E aí, por exemplo, às vezes a criança é hiperativa, ela pode estar dentro do espectro autista, ela pode ter síndrome de Down, ela pode ser surda, pode ser cega, ela pode ter algumas dificuldades de cognição, um monte de coisa, mas é seu filho. Veio de você. Tudo bem, mentiu, armou. Agora eu pergunto, você foi um filho perfeito? Tudo bem, você pode até dizer que sim. Mas seria melhor se você perguntasse para os seus pais, né? E aí, nesse caso, e é claro, né, mais para o pai do que para a mãe. Então, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que, por exemplo, você não foi um filho perfeito, você não foi um adolescente perfeito. Então é bom lembrar isso. E, por favor, jovens e adolescentes, não perguntem se seus pais fizeram o que vocês fizeram, tá bom? Porque vocês podem tomar um bolachoide. Fica ligado, não entra nisso não. Deixa só eu falar porque eu vou embora. Tu volta pra mesma casa. E aí, nesse caso, e aí nisso... E como é que a gente faz isso? Mediante atitudes, exemplo e coerência. É como, por exemplo, eu, né, quando eu escuto Nelson Gonçalves, Carlos Alberto, Nubia Lafayette, Vicente Celestino, eu lembro da minha mãe. O meu filho vai lembrar de mim quando ele escutar 3 palavrinhas. Tá dando pra entender? Quando ele escutar alô, alô, aqui estamos nós. Por quê? É a influência que ele recebe. Meu filho, ele gosta de mexer nos meus livros, ele gosta de rasgar. Ih, rasgou, né? Então, assim, ele gosta... Por quê? Por que ele gosta disso? Porque é o que ele vê, entende? O prazer dele é entrar no carro e ele não quer sair se a gente tentar tirar. Por quê? Porque ele vive a nossa realidade.
Ele, por exemplo, ele me vendo lá, né? Eu tenho um saco de boxe lá na nossa garagem. E aí, quando ele me vê dando soco no saco de boxe, ele começa a rir. Só que ele não dá com a mão fechada, então ele dá com a mão aberta. Só que a máxima que a gente aprendeu na luta é que saco não reage. No caso dele, o saco reage, porque ele bate, o saco vai. Quando o saco volta, dá na testa dele, né? Ele ri, porque ainda não caiu. Dá até medo, gente, de coração. Mas assim, por que ele gosta dessas coisas? Porque é o que ele vê. É a experiência dele. Entende? Ele sabe pular um anúncio no YouTube. 2 anos. É interessante. Se você chegar para uma pessoa de 40 anos que não sabe usar a internet, a pessoa não vai saber pular o anúncio. Mesmo escrito pular anúncio, ela não vai saber. Tá dando para entender? Ele não, ele já sabe. E ele fica ali, e enquanto não vai, e se demorar, ele fica chateado. Então, eu não sei se dá para perceber que, assim, as nossas atitudes, nossos exemplos, a nossa coerência, e essa educação, ela precisa ser comunicada com simplicidade. Sem palavra muito elaborada, sabe? Com honestidade. Olha, é aquele caso, gente. Meu filho não tem um pai perfeito. E vai ter hora que ele vai jogar na minha cara um vacilo e eu vou falar assim, errei sim. Mas não é porque eu errei que a coisa vai virar padrão. Sim, eu errei. Ah, minha mãe fumou e agora tá dizendo que eu não posso fumar. Deixa de ser burra. Se ela tá dizendo que é pra não fumar e ela fumou, é porque ela sabe o mal que o cigarro fez. Entende? Ah, meu pai era promíscuo e tá falando pra eu não sair com todo mundo. Mas é um otário, né? Se o pai tá dizendo, o pai sabe por que tá falando. Porque se fosse o melhor, ele diria, meu filho, pega esse caminho igual a mim. Então, eu não sei se dá pra perceber que, assim, às vezes a gente não fica atento que a comunicação tem que ser com simplicidade e honestidade. Só que tem pai que quer mostrar que é perfeito. E aí a adolescência é um período maravilhoso para os filhos perceberem que os pais não são super-heróis. E às vezes vão aprender do modo mais difícil. É aquela mãe que está dizendo assim, ô pastor, você veio aqui em casa, que bênção. Ah, meu Deus do céu, ela vem aquele homem de novo, ele acha que eu não tenho o que fazer. O que acontece? Entende, por exemplo, às vezes a gente, não, meu filho, respeita a autoridade, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, mas o que eu estou ensinando com o meu comportamento? Deu para perceber? Eu não estou dizendo, gente, que a gente é obrigado a querer que o pastor vá na casa da gente pode não querer, isso acontece, né? Então, mas o que eu estou dizendo aqui é que, assim, o que a gente não pode fazer é ser falso. Principalmente em família. Porque máscara em família, como é que fica? Não sei se deu para perceber. Aí, diante de uma situação dessa, né, é importante, falei da simplicidade, da honestidade e da objetividade. Isso está errado. Isso não é certo. Né? Esse não é o caminho. Tudo bem, seu pai até fez isso. E eu hoje me arrependo muito disso. Tanto que isso me fez tanto mal que hoje o meu filho, que eu gerei, tá me jogando na cara isso. Olha como é que dói. Você quer isso pra você? Você quer que seu filho faça isso? Fale isso que você tá falando pra mim? Então, se você quer ter um futuro melhor, se você quer ser tratado com mais respeito pelo seu filho, não pegue o caminho do seu pai. Olha aí. Ou seja, o pai não precisa ser super-herói. Ele só precisa ser uma pessoa que está querendo ser uma boa pessoa. E o filho, na infância, vai imitar. Na adolescência, quando ele questionar, ele vai perceber que é o seguinte, eu não tenho motivo de ficar criando revolta contra o meu pai. E aí eu lembro, né, desculpa mais uma vez de citar a música do mundo, né, eu sei que a gente está acostumado com a de Marte, mas quando o Renato Russo ele fala, né, na música Pais e Filhos, você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo. São crianças como você, e é o que você vai ser quando você crescer. Ou você acha que porque seu pai tem 50 anos, né, ele é uma pessoa que sabe tudo, tem domínio de tudo. Você acha que um cara de 60 anos não fica inseguro? Você acha que uma mulher de 50 anos não fica apreensiva? Você acha que não fica sem saber direito o que vai fazer e o que não vai? Pelo amor de Deus. Isso daí não é uma questão só do... Não, pelo contrário. O jovem sabe de tudo. Não, o adolescente que sabe de tudo. E o jovem não tem medo de nada. Mas o tempo passa e a gente percebe que não é bem assim. Não é bem assim, né? E aí, continuando aqui... Opa, beleza. Aí, depois vocês batem no Anderson, tá, gente? Eu tô aqui igual pinto no lixo. E aí, nesse caso aqui, mas eu tô contando os 20 minutos, tá? E aí, em relação a isso aqui, né, por exemplo, por que a gente tem que ter a simplicidade, honestidade e objetividade? Para marcar a vida da criança. Porque eu não sei se dá para perceber que o que a gente recebe na infância é uma carga tão forte que a gente, depois de adulto, mesmo discordando daquela orientação, daquele exemplo, aquilo fica na gente.
Quantos maridos não tem que se policiar para não ser grosseiro e agressivo com a esposa? Pelo fato de, assim, ele viveu aquele padrão a vida toda. Ele viu o pai sendo grosso com a mãe. Tá dando para entender? Ou de repente, aquela mulher que viu a mãe sendo maltratada, né, pelo pai, e ela acha que é normal ser maltratada pelo marido. Tô falando sério, pelo menos assim, no meu caso como pastor, é um negócio complicado, porque às vezes dá vontade de se juntar com a mulher e falar assim, vamos processar esse miserável. Mas está arriscado que acontecer, sabe o quê? Ela, não, ele é o homem da minha vida, e fala assim, amor, ó, o pastor falou para te processar, entendeu? Do queixo, né? Então, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber, você vai comprar o barulho da irmã, a irmã te joga no fogo. E aí, e dependendo do cara, o cara quebra a mulher e requebra você, pastor. Mas aí, nessa situação, né, a importância de marcar a vida da criança. Por quê? Agora, a última música do mundo, senão o pastor vai puxar meu paletó aqui, mas eu lembro quando a Elis Regina, ela fala, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Existem coisas que a gente não quer ser, porque como crente, a gente aprendeu o que não é para ser. Mas aquilo está inculcado na gente. Todo mundo sabe que tem que ser pontual. Mas por que aperta o botão soneca? Depois sai igual um desesperado. E aí o chefe liga para você, tu tá no ônibus. E aí o cara fala assim, já tô em Jacarepaguá. Tá em Madureira, mentiroso. Mas o que acontece? Eu não sei se dá pra perceber que assim, eu lembro de uma vez, né, que um pastor amigo meu, ele tava me esperando em Vilar dos Teles e eu estava em Jardim Metrópolis na minha casa. E aí ele falou assim, Roberlan, cadê você? Eu falei, tô chegando. Tá chegando nada, você tá saindo. Eu falei, é isso aí, tô saindo. Né? Então, nesse caso, por exemplo, essas coisas, assim, você sabe que é errado, mas aquilo tá inculcado. Porque você pertence a uma família que o pessoal não toma banho direito, o pessoal não vai ao médico, o pessoal mente, o pessoal não sei o que lá. E aquilo vira padrão. E aí você é crente, você está no evangelho, você foi influenciado pela palavra, aquilo entrou no seu lado consciente, mas algo em você reluta contra essa orientação do evangelho. Entendeu? Então não sei se dá para perceber que assim, isso quando você está consciente de que precisa mudar. Você sabe que tem que estudar mais, você sabe que tem que ser mais higiênico, você sabe que tem que ser um bom funcionário, você sabe que tem que guardar a boca dentro da língua, mas você recebeu uma formação. E não a formação do currículo ali estabelecido, mas do currículo oculto, né? Eu lembro de um dia, tô eu em casa, no recanto do meu lar, e aí nisso, a gente sabe que assim, casalzinho de novo, né? Ou então casal de namorado, todo mundo querendo impressionar, né? Ela faz bolo pro rapaz, ele chega lá com tênis limpo, escova os dentes, bota desodorante no sovaco, é uma coisa de louco. Mas depois de casado é preciso um pouco mais de disciplina. Aí tô eu sentado no meu sofá, assistindo minha Netflix, enfiei o dedo no nariz. Aí a minha esposa chega e fala assim, olha pro seu filho. Aí quando eu vi, irmãos, meu filhinho, não tinha nem 2 anos na época, botando o dedo no nariz, me deu uma dor no peito. Eu falei assim, meu filho, me perdoa. Pode parecer bobeira, irmãos, mas o meu filho estava reproduzindo uma coisa que eu fiz deliberadamente. Ele não. Ou seja, observa o quanto a gente marca a vida de alguém. 2 anos. Ele quando faz qualquer coisa positiva, ele faz assim pra gente. Ele quer que a gente apoie. Tá dando pra entender? E se a gente não fizer, ele chega mais perto e faz. Ou seja, faz esse não, ele vai te sufocar. Então, nessa situação, é importante que assim, a gente pense, como diz João Calvino, que a imoderada severidade que irrita os filhos deve ser evitada. Ela só provoca ódio. Mãe, você tá certa, mas você vai estar provocando um sentimento que não é legal. Pai, você tá certo, mas vai estar provocando um sentimento que não é legal. Né? O excesso de brandura, pelo contrário, pode corromper a criança. Nem 8, nem 80. Às vezes tem aquele pai e aquela mãe que sufoca. Mas tem aquele pai e aquela mãe que vive passando um pano quente na parada. Eu não sei quantos aqui já viram aquela situação, às vezes na mesma casa. Um quer ser mais firme e o outro quer ser mais mole. Aí coloque-se no lugar da criança. Desculpa, irmão. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Opa, tem uma máfia aqui. E eu quero me dar bem. Então, onde é o elo fraco da corrente? É aqui que eu vou. Se é o pai ou se é a mãe,
Ô mãe, poxa, já disse que te amo hoje? Ah, para, garota, para, garota. Aí, pá. Ué, cadê fulano? Ah, ele foi ali com os amigos, mas eu disse que era pra não ir. Ah, mas fulano releva, não de nada, né? Ou o inverso. Eu já falei pra essa menina. Ô, meu amor, mas olha só, você também já teve 15 anos. Aí aquele negócio, vai ser sempre assim. O problema é que nem sempre vai se conseguir corromper o fiscal, vai conseguir corromper o policial, vai conseguir dar balão no aluguel. Nem sempre a gente vai conseguir dar volta nos outros. Só que a gente aprendeu em casa que pode fazer isso. A gente aprendeu que não precisa fazer sempre o certo. Sempre vai ter uma saída. É esquisito isso que eu tô falando, mas não é mentira. Porque o mundo não é a nossa casa. E as pessoas não são nosso pai nem nossa mãe. Que isso, pastor? Que isso? Precisa ser tão duro com um garoto? O mundo não vai ser mais legal com meu filho do que eu. Não vai. Não vai. E aí, nesse caso, o excesso de brandura pode corromper as crianças. Logo, a bondade precisa ser temperada, né? Então, filhos indisciplinados são sinônimos de ruína para uma nação, para a igreja e para a sociedade. Até porque pastor não resolve trabalho de pai. Um moleque respondão, ele vai querer ser respondão na igreja. E vai dar dor de cabeça. Por que vai acontecer? Se ele for disciplinado, sabe o que vai acontecer? A família vai ficar contra a liderança da igreja. Pelo menos, eu lembro de situações em que a líder de adolescente vivia tendo dificuldade. Pastor, a mãe de fulano, a mãe de Beltrano. E aí vem a mãe com a mão nas cadeiras, rodando a baiana. E aí tu fica assim, meu Deus do céu. E aí você olha assim, às vezes aquele líder de adolescente está se desdobrando para cuidar daquele moleque, para cuidar daquela menina, né? E os pais, né, em vez de pensar assim, meu filho não é nenhum santinho, gente. Meu filho não é nenhum santinho, mas não. Aí eu não sei se eu irritei, outro dia eu pregando, eu falei que tem mãe e pai que lembra muito. Já viram aquelas galinhas quando elas estão perto dos pintos? E aí você vai chegar perto, ela fala assim, popô. Sai de perto porque ela tá bolada contigo. E aí nesse caso, às vezes tem situações assim, né? Como eu falei aqui agora há pouco sobre a questão, né, da escola. Eu sou do tempo que, assim, diretor apertava o teu nariz, professor puxava a tua orelha e ficava por isso mesmo, você torcia para não mandar o bilhete para casa. Hoje não. Se o filho chegar hoje e falar assim, a professora falou que eu só posso voltar com o responsável. Meu Deus, a mulher vai lá, bate na professora, bota dedo na cara, ou processa ou faz o escambau. Aí o que acontece? Essa criança cresce pensando o quê? O mundo é meu. Só que não, gente. Não é assim. Imagina, energia elétrica, você não vai me dar choque, não. Eu sou o esquindim da mamãe. Deu pra entender? E aí, nesse caso, em relação à situação, essas pessoas, elas são um problema para a sociedade. Porque é aquela pessoa que tem aquele pensamento, o mundo me deve. O mundo me deve. E se tem um tipo de gente que é ruim de lidar, seja na igreja, seja na sociedade, seja na família, seja onde for, é gente assim. Você empresta dinheiro, ela... Pô, mas eu merecia mais. Você dá uma promoção, eu merecia mais. Você não sei o que lá, eu merecia mais. Ela nunca pensa se ela pagou o preço por aquilo. Ela não pensa se quem ofereceu podia dar mais. Não. Ela é o centro do universo. Isso começa onde? Lá atrás. Lá atrás, né? E aí nisso, o excesso de proteção, o favoritismo, o desestímulo, a negligência, as palavras ásperas e a crueldade física provocam a ira. Cabe aos pais educar por meio de regras, de normas, de recompensa, de castigo, se necessário, e ensinar divertindo e estimulando através da palavra falada. Por exemplo, filhão, você entendeu o que eu disse? Você entendeu o que eu falei? Né? Os pais provocam a ira dos filhos quando não respeitam sua individualidade, quando exigem deles um rendimento maior do que eles podem produzir e quando chamam a sua atenção em público. Pode parecer estranho isso que eu vou dizer, mas os pais também precisam de limite. Como você vai liderar se você não se liderar? E eu entendo que quem quer ser líder precisa aprender a se liderar. E enquanto não tiver consciência da dificuldade de se liderar, tem que ter mais misericórdia na hora de cobrar do outro. Porque é muito fácil ser juiz dos outros, mas ser juiz de si mesmo é difícil. E qual é o problema? Enquanto a gente é criança é tranquilo. Depois da adolescência, isso dá um monte de trauma na família.
Porque, querendo ou não, o cara vai tentar jogar isso na cara. Ele vai estar errado? Claro que vai, porque ele tem que atender. Só que é o seguinte, quem deu munição para ele atacar? Entende? E aí, nesse caso, disciplinar, deixa eu ver aqui, como eu falei, né, criar significa nutrir e cuidar com brandura do filho. Alimentando sua mente, seu corpo, o que exige tempo e esforço. Admoestar está relacionado à disciplina verbal, conversa, orientação. Disciplinar lembra treinamento, para testar se o filho entendeu o que foi ensinado oralmente, envolvendo castigo também caso o erro persista, tanto por teimosia quanto por relaxamento, visando o aperfeiçoamento do caráter dos filhos. Por exemplo, esse caso do meu filho. Vez por outra, ele vai na direção do pinico, fica em pé, mesmo errando, ele sabe que é para ir para lá. E aí, quando ele vai para outro lugar, eu saio igual um desesperado, boto... O chão já tá molhado, mas eu não vou ficar esquentando a cabeça com ele. Eu boto lá aquele respingo que tem, Ê, mamãe, ele fez xixi, a mamãe, ê, vamos lá jogar embaixo, tchau, xixi, é uma festa. Deu para entender? Para quê? Tem que inculcar na cabeça dele isso. Tem que inculcar. Não adianta falar, mas você é um ingrato, eu boto comida em casa, eu compro leitinho, não adianta fazer isso com ele. Vamos tentar botar ele na forma. Lembra do que a mídia faz com a gente? Né? E aí, nesse caso, é importante, né, os pais estarem atentos que precisam estar sob autodisciplina. E nenhuma forma de disciplina é desculpa para a prática de violência contra os filhos. Até porque a violência é aquele sinal de que você perdeu. É aquela hora que o marido descarrega aquela palavra ruim para a mulher. É aquela hora que a mulher fala aquele negócio, né? É como, por exemplo, imagina, a mulher tá casada há 20 anos e não tem orgasmo há 15. No dia da briga ela conta, pô, complica. E pior quando ela conta que contou pro pastor no gabinete pastoral, fica pior ainda. E aí, nesse caso, em relação a isso, eu não sei se dá pra perceber que às vezes a pessoa, ela não para se ligar, né, que a hora de resolver as coisas é enquanto tá tudo bem. Não é quando o caldeirão tá fervendo que a gente vai botar a coisa pra fora. Entende? É aquela hora que é o seguinte, por exemplo... Uma coisa, né, é a mulher solteira, né? Ou viúva querendo casar, porque aqui não quer casar é outro nível, mas aqui quer casar é outro nível também, né? A solteira, a viúva ou a divorciada, ela tem um cuidado diferente, na maioria dos casos, não o caso de vocês aqui, mas lá perto de onde eu moro, né? A casada já tá meio que assim, tô estabelecida, eu sou a absoluta. Ele sabe que se ele me trair, o diabo vai estar dentro do guarda-roupa, vai pegar ele, né? Ele vai pro inferno, tá vendo? Ou seja, então tá tranquilo. E aí, o que acontece? O marido segura a onda na dele, até que vem a briga. Aí quando vem a briga, solta tudo que ele fala. Mas tu não raspa o sovaco, tu tá com bafo de bosta, tu tá não sei o que, não sei o que lá. Aí o que acontece? Aquela não era a hora, não era a hora. Deu pra entender? Não era a hora, mas... Percebe que assim, às vezes a gente faz isso com o filho. Eu peguei o casal para ficar bastante tranquilo, né? Eu peguei dois elementos que geralmente o pessoal não toca no assunto. A mulher pode estar derrubada, castigada, que ele fala, você tá linda. Ele não vai arrumar briga, né? A mulher pode até não ter orgasmo, mas vamos levando, porque é assim que Deus quer. Tranquilo? Agora o que acontece? Quando a gente vai tratar com o filho, qual é a parte complicada? O filho está em formação. Se a mulher está desse jeito ou o marido está desse jeito, são dois adultos. O filho está em formação. Não é justo fazer isso com ele. Entende? É como, por exemplo, eu posso ter o problema que for com a Gisélia. Agora, a gente não pode fazer isso com ele, com o nosso filho. Porque ele está em formação. Dependendo do que a gente fizer, a gente está construindo um santo ou um monstro. A gente tem que ter cuidado, é barro fresco. Entende? E uma das coisas importantes, como eu trato os meus familiares... Como trato a memória dos meus pais? Meu filho está vendo tudo isso. Entende? Então é importante a gente perceber, né, que assim, os pais devem evitar regras desnecessárias, né? Porque às vezes tem pai e mãe que assim, parece que a casa é um quartel, né? Regras desnecessárias. Por que a pasta de dente tem que estar assim? Por que a escova tem que estar? Porque tem que ser. Tá ok? E aí, nesse caso, né, regras desnecessárias, correções intermináveis, né, abuso de autoridade e autoritarismo. Parece a mesma coisa, mas não é. A autoridade é o seguinte, vou pegar, eu estou no trânsito, o policial fala, encosta por favor, autoridade. Documento do carro, autoridade. Sua habilitação, autoridade. Por gentileza, abra a mala, autoridade. Agora, pula de um pé só, deu uma rodadinha. Tá entendendo? Fala assim,
O sargento é um cara legal, o sargento é um cara legal. Pô, já tá fazendo graça. Deu pra perceber a diferença? E às vezes tem pai e mãe que porque... Ah, eu que boto a comida que você come. Ô, gente, tá dando pra entender? Você tem que fazer isso mesmo, por causa disso, disso e disso. Só que é o seguinte, que tal a gente tentar conversar e não pegar esse caminho? Porque hoje seu filho depende de você. Mas, dependendo de como está a indústria farmacológica, talvez você viva até uns 100 anos. Eu não sei como é que vão estar os seus ossos, não sei como é que vão estar os seus olhos, não sei como é que vai estar a sua vida. Já pensou o seu filho reproduzir tudo que ele aprendeu com você na questão de cuidar de um incapaz? Respeito nunca faz mal a ninguém, gente. O mundo dá volta para todo mundo o tempo todo. Hoje seu filho precisa de você. Amanhã você pode precisar dele. Hoje seu filho está desempregado. Amanhã você pode estar desempregado. Hoje seu filho está doente. Amanhã você pode estar doente. Hoje você troca as fraldas do seu filho. Amanhã seu filho pode trocar as suas. Então que tal a gente não abusar? Que tal a gente tratar o outro com respeito? Mesmo que ele precise de nós.